Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje eu tô chegando aqui para conversar com vocês sobre a história de um líder americano muito conhecido e que amanhã, 19 de janeiro, se comemora o seu trabalho durante toda uma vida dedicada ao movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Eu estou falando de Martin Luther King Jr. Então, Martin Luther King Jr., ele nasceu aqui no estado da Geórgia. E amanhã, que é a terceira segunda-feira do mês de janeiro, nós temos esse feriado, que é um feriado nacional e muito importante, até mesmo porque é um feriado de reflexão por tudo que ele criou e tudo que ele idealizou para uma grande geração, para uma época. Então, Martin Luther King Jr. é celebrado amanhã, na segunda-feira, na terceira segunda-feira do mês de janeiro, amanhã, 19 de janeiro. Então, eu vou contar aqui para vocês um pouco da história. Eu já li muita coisa a respeito de Martin Luther King Jr., porque eu acho que é importante a gente saber muito sobre os líderes que comandaram uma época e que foram, assim, muito importantes para liderarem movimentos que ajudaram a mudar muita coisa que existe até hoje, mas que foi dessa pessoa, né, no caso, o Dr. Martin Luther King Jr., que iniciou essa grande luta. Então vamos lá, ele foi um ministro batista, porque a família era muito religiosa, e foi líder do movimento dos direitos civis aqui dos Estados Unidos. Ele defendeu a igualdade racial e os direitos humanos através de protestos, mas eram protestos não violentos, não existia violência, porque era uma das coisas que ele mais, assim, incentivava as pessoas a protestarem, a usarem as suas palavras, mas não causarem violência ou danos a patrimônios. Então, ele liderou eventos como o boicote no ônibus de Montgomery. Aconteceu esse movimento do ônibus de Montgomery, que foi, assim, muito importante, porque eles usavam esses transportes e transportavam apenas pessoas de cor clara. E aí, ele, sabendo da existência disso, ele criou um movimento de que durante um ano os ônibus não puderam, vamos dizer assim, trafegar pela cidade se não aceitarem pessoas de outra cor, ou seja, né, pessoas de pele escura. Então, esse movimento foi muito importante para ele dar um passo, né, para esses direitos humanos e civis que hoje é tão divulgado. Depois, um outro movimento muito importante foi uma marcha, ou seja, uma parada, vamos dizer assim, que ele idealizou e concretizou na cidade de Washington, que foi fundamental para a aprovação de leis e direitos que aconteceu em 1964. Sendo que durante essa marcha, ele citou uma frase que é muito importante, que é falada até hoje, que é I have a dream, eu tenho um sonho. Então, essa é uma frase que ficou muito marcada por uma época e que foi dita por ele durante essa marcha, essa parada que aconteceu na cidade de Washington. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, do início da vida do Dr. Martin Luther King Jr. Então, o início da vida dele, ele teve uma educação, nasceu na cidade de Atlanta, aqui no estado da Geórgia, nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 e cresceu sob as leis de segregação que o separavam de amigos brancos. Então você imagina que ele estudava na escola e ele só podia se relacionar com pessoas da mesma cor. Então os amigos brancos não se aproximavam das crianças de cor escura.
Então formou-se então em teologia, que foi sempre uma inspiração para ele, porque o pai era pastor de igreja, da Igreja Batista. Até hoje existe a igreja onde ele frequentava aqui na cidade de Atlanta, em Downtown. Inclusive muitas pessoas vão lá visitar essa igreja, é um dos pontos históricos da parte central da cidade de Atlanta. E ele, através do curso de teologia, ele tornou-se um ministro religioso e adaptou essa filosofia de resistência não violenta. E ele teve como líder uma pessoa que ele lia muito a respeito, foi Gandhi. Ele sempre se inspirou, né, no trabalho e na ideologia e na filosofia criada por Gandhi. Então ele teve essa ideia de, além de ter estudado teologia, ele criar também esses movimentos para libertar essas pessoas, ou seja, para educar essas pessoas, fazer com que os direitos fossem iguais para todas as raças. Então ele começou liderando um movimento pelos direitos civis. No caso do boicote aos ônibus de Montgomery, aconteceu em 1955 até 1956. Durante um ano, ele liderou o boicote que resultou na desagregação do ônibus da cidade. Depois desse movimento, os ônibus passaram a aceitar pessoas de todas as raças. Então, foi mais um passo dado, né, pelo direito civil dos homens, comandado por ele, ou seja, ele era a pessoa que acreditava que ele poderia mudar o mundo. Então, quando ele citou aquela frase, I have a dream, ele realmente queria que isso acontecesse para que outras pessoas pudessem ter os mesmos direitos. Depois que aconteceu o boicote de ônibus de Montgomery, ele também participou de um movimento chamado SCLC, que era Southern Christian Leadership Conference. Era como se fosse assim uma comunidade cristã em que eles se organizavam para liderar esses movimentos. E ele foi o primeiro presidente dessa organização. Eles criaram movimentos durante todo o país, fazendo, né, protestos pacíficos com relação a esse direito civil. Depois do protesto do Alabama, que é a cidade de Montgomery, aconteceu a Marcha de Washington, que marcou realmente uma grande época. Em 1963, ele organizou uma manifestação importante, onde ele citou a frase famosa, I have a dream, eu tenho um sonho. Então essa frase ela é conhecida até hoje, ela é sempre colocada em muitos discursos políticos, ela é sempre colocada em alguns grupos que resolvem se manifestar com relação a algo que venha ajudar a sociedade a se melhorar e a trabalhar esses direitos civis. As leis históricas, a sua liderança foi vital para a aprovação da Lei dos Direitos Humanos, que aconteceu em 1964, e da Lei do Direito ao Voto em 1965, porque até então não existia, né, o voto para as pessoas de cor, somente os brancos poderiam votar. Então, a partir de 1965, proibiram a discriminação e garantiram o direito ao voto. Tudo isso com o trabalho de Martin Luther King Jr. Depois aconteceu a época de reconhecimento do seu legado. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz no mesmo ano, em 1964, sendo o mais jovem a recebê-lo na época. Mas, infelizmente, aconteceu no dia 4 de abril, quando ele estava no estado do Tennessee, na cidade de Memphis, durante um protesto por trabalhadores, aconteceu o seu assassinato, 1968. Detalhes importantes dos acontecimentos e da vida de Martin Luther King é que esse feriado ele passou a acontecer muito tempo depois, sempre na terça-feira, na segunda-feira, de janeiro,
que é perto do aniversário dele, porque ele faz aniversário no dia 15 de janeiro. Então, o feriado é sempre na terceira segunda-feira do mês. Então, amanhã é feriado aqui nos Estados Unidos, um feriado super importante, um feriado nacional. O status é que é um feriado federal oficial nos Estados Unidos. A origem, instituído após anos de campanha, porque demorou muito para ser reconhecido como um feriado nacional. Apesar de que ele morreu em 1968, foi sancionado por lei apenas em 1983 e observado pela primeira vez em 1986. Ainda demoraram 3 anos para realmente se tornar um feriado nacional aqui no país. O significado e o legado da vida de Martin Luther King Jr. Foi celebrar a vida. Ele foi uma pessoa que ele trabalhou muito, né, com a sua própria filosofia, mas também muito ligado à sua religião também. E ele era conhecido como Dr. King, né, Dr. King, na luta contra a segregação e por justiça racial, inspirado em Gandhi, e ele teve sempre, né, essa figura central de movimento pelos direitos humanos. A lei do feriado e serviço de Martin Luther King, em 1994, tornou-se o dia de serviço voluntário, além de um feriado de reflexão. Então, amanhã, por exemplo, aqui em Atlanta, em algumas partes do país, vão acontecer movimentos, paradas, marchas, mas é um movimento de reflexão. São considerados assim trabalhos voluntários que acontecem nesse dia em algumas categorias. Não é só um feriado para o descanso do trabalhador, mas é um feriado onde se reflete a luta, a filosofia e o trabalho dele enquanto um líder de política, vamos dizer assim, um líder político e um líder que teve uma filosofia muito importante para a humanidade, vamos dizer assim, porque ele foi um líder que ele criou, né, alguns protestos, mas protestos que não eram violentos, era uma forma de protestar, de resolver alguns assuntos que não estavam sendo corretos, né? Apesar de que ele era um líder religioso, mas ele também tinha uma filosofia de vida muito interessante e que não pensava só nele, ele pensava nas outras pessoas que também passaram pelas mesmas problemáticas que a família dele, no caso do preconceito racial. Então, esse feriado é um feriado que as escolas e muitos negócios fecham e cria um final de semana prolongado, porque é sábado, domingo e segunda. Mas é um dia de reflexão. Vamos falar um pouquinho da família do Martin Luther King Jr.? Ele foi casado com Coretta Scott King. Ele teve 4 filhos, Yolanda, Dexter, Alberta e Martin III. Ele tinha 2 irmãos, Christine e A.D. King. A família é de uma dinastia de líderes religiosos e ativistas pelos direitos civis, com muitos membros envolvidos até hoje na preservação do legado do Dr. King, como ele se tornou conhecido. O feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos, também conhecido como Martin Luther King Day, acontece amanhã, honrando o nascimento e o legado do líder dos direitos civis do país. Um feriado que acontece desde 1986, marcado por voluntariado, reconhecimento na luta por igualdade racial, com serviços públicos, escolas e bancos fechados. Então, eu desejo a todos vocês um bom feriado e espero que a história de Martin Luther King Jr. também inspire outras categorias e que amanhã a gente possa celebrar a liberdade vamos dizer assim, a liberdade de você poder entrar, sentar no ônibus, frequentar uma igreja, uma escola, independente de qualquer problema racial. Então, uma boa noite para vocês.